Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Bem, nós vamos dar continuidade então ao conteúdo da nossa disciplina. Então, na última aula, a gente estava vendo aí o princípio, né, da sociologia com o Auguste Comte, e agora, na aula de hoje, no vídeo de hoje e nos próximos vídeos, a gente vai começar a estudar as teorias de um outro autor, né, um autor chamado Émile Durkheim, que é também um francês, né? Prestem sua atenção aí na pronúncia do nome dele, porque muitas vezes o pessoal fala Emily, né? Como se fosse mulher, mas é Émile, que seria aí o equivalente francês de Emílio, mais ou menos, né? E esse sim a gente tinha visto nos vídeos anteriores, né? Que o tal do Auguste Comte foi o sujeito lá que teve a ideia de se criar uma ciência para estudar a sociedade. A gente viu lá todos os pressupostos dessa ideia, né? Que era uma resposta à Revolução Industrial e à Revolução Francesa, etc. Mas ele acabou que ele não construiu nenhuma ciência da sociedade. Ele basicamente teve essa ideia, ele teve ali algumas outras ideias de cunho mais filosófico do que científico, como aquela teoria lá da evolução dos três... a teoria dos três estados do espírito humano, né? Mas ele acabou não desenvolvendo nenhuma ciência da sociedade, né? Nenhuma sociologia. E normalmente os experts aí em história do pensamento sociológico vão dizer que o primeiro cara a realmente conseguir construir um sistema de sociologia, né, uma ciência que trata da sociedade, foi o Durkheim. Então é um autor extremamente importante, ele é um autor do século XIX, da transição do século XIX para o século XX. Muitas das suas ideias já estão superadas, mas outras se mostraram perenes, né? E mesmo aquelas que estão relativamente superadas ainda são muito interessantes da gente analisar, ok? Então o mais importante aí desse autor é isso que eu acabei de falar. Ele é considerado aí por muitos como o sujeito que realmente colocou ali em preto no branco um sistema de sociologia, ou seja, uma ciência da sociologia com método e objeto definido, né? Até porque justamente essa ideia de definir método e objeto do pensamento sociológico foi aí o que caracterizou boa parte da obra dele, né? Ele colocou como meta justamente criar uma metodologia e definir um objeto para essa nova ciência, ok? Bom... Então, assim, vou dar uns pequenos dados biográficos e daí a gente já passa para analisar algumas ideias do autor. Então, Émile Durkheim, ele é, como eu falei, um autor francês, ele tem um nome aí que soa meio alemão, né? Sobretudo se a gente vê o nome escrito. Isso não é à toa, porque ele nasceu na fronteira, numa região ali fronteiriça entre a França e a Alemanha, e isso no contexto ali de guerras que estavam definindo fronteiras no final do século XIX, o que significa que ele viu a fronteira alemã chegando ainda mais perto, né, da cidade de onde ele vinha. Ele era de uma região na França chamada Lorraine, que é ali próximo, né, da fronteira com a Alemanha, e aquele período, como eu falei, né, era um período bastante belicoso, né? Ele, por exemplo, ele transcorreu parte da vida dele, o final da vida dele, durante a Primeira Guerra Mundial, né? Bom, o Durkheim era um intelectual de gigantesca envergadura, multifacetado. Ele era versado em vários domínios do saber, inclusive direito, faculdade na qual ele se formou, entre outras, né? Entre outros estudos que ele fez. E ele não começa, bem dizer, a carreira intelectual dele como sociólogo, porque a ciência, a sociologia, nem sequer existe, né? Como eu falei, ele é um dos fundadores, propriamente dito, da sociologia, ainda que não tenha sido ele que criou o nome, né? E normalmente nos cursos mais básicos de sociologia, o Durkheim é sempre estudado junto com Marx e com Max Weber, que era um alemão, como aí o que a gente costuma brincar, os três porquinhos da sociologia, né? Porque são os três autores ali fundadores e mais básicos, não é? Ainda que quem tenha criado o nome tenha sido aquele, né, outro francês lá, o Auguste Comte, como a gente já viu nos nossos vídeos anteriores. Bom, o Durkheim, ele se propõe como um seguidor do Comte, então ele procura levar adiante o projeto do Comte de criar uma ciência da sociedade, e ele inclusive leva adiante também o positivismo. Durkheim é considerado um sociólogo positivista, né?
Só que, digamos assim, a parte do positivismo que ele pega é mais aquela parte cientificista, de entender as ciências humanas como próximas das ciências da natureza, no sentido de que busca investigar leis de funcionamento da sociedade, etc. E não tanto aquela parte da ideologia positivista, da religião positivista, né? Isso aí ele não se meteu muito. Bom, então esse foi só um vídeo introdutório e nos próximos vídeos a gente entra aí daí já no conteúdo de maneira mais detida, ok? Então acompanhe aí nos próximos vídeos. Obrigado.